O nome do atacante Roberto Firmino voltou à carga no Internacional, pelo menos a rondar as notícias do Internacional. Vem lá da Europa. Essa informação aqui, a gente precisa conversar algumas questões. Enquanto isso, aqui no Brasil, o Internacional está de olho num volante do Santos e pode ganhar uma boladinha interessante da questão Moisés. Vamos falar sobre tudo isso? Então fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, como é que vocês estão? Tudo beleza? Bora falar do Inter e atualizar algumas informações do nosso Colorado. Já mostro aqui pra vocês, ó, a listinha, né? Você sabe que agora eu tô começando a anotar na maioria das vezes, na maioria dos conteúdos aqui, daí não esqueço nada, né? E erro cada vez menos, né? Pelo menos eu tento errar menos aqui no canal. Eu vou te pedir o seguinte, ó, estamos chegando a 25 mil inscritos. Muito próximo dos 25 mil inscritos. Vamos fazer o seguinte, te inscreve. Tá chegando novo por aqui, muito prazer, cara. Eu sou o Alexandre Ernst e te convido sempre a estar comigo aqui pela parte da manhã e pela parte da tarde, que sempre tem conteúdo novo do Internacional. Te aconselho, te recomendo, melhor dizendo, que tu ali, ó, tem um sininho, ative a notificação para receber no teu celular ou no teu e-mail, enfim, as notícias e os conteúdos novos aqui do canal, beleza? E também te convido para entrar em kto.com e usar o meu cupom, usar o cupom Ernst para garantir 20% de free bet. Tem agora as finais dos estaduais aí, né? Tem os principais jogos aí das grandes ligas da Europa para a gente poder botar um dinheirinho no bolso e o código, então, Ernst te dá 20% de free bet no teu primeiro depósito, beleza? Eu quero falar com você sobre alguns assuntos e vou começar a falar de cara do Moisés, tá? Quero falar contigo no Moisés, porque o lateral ele tá lá no CSKA, né? Lateral, 28 anos. Tinha algumas pessoas que gostavam aqui, né? Mas também, em termos de torcida, era muito odiado, né? Foi pro CSKA num empréstimo. O Inter tinha emprestado ele do Bahia, lembra? Daí o Inter foi lá e comprou parte dos direitos econômicos. Aí emprestou o jogador para o CSKA, ganhou 6 milhões de reais e agora pode ganhar mais 9 milhões de reais. Porque a opção de compra vai ser exercida pelo CSKA e está então agora na divisão, né? Tem os direitos econômicos do Moisés divididos entre o Inter. O Moisés também pertence um pouco ao Bahia e também uma parte ao Corinthians. É no mínimo, eu tô apurando aqui, tá? Mas parece que o Internacional tinha comprado mais 15%. Isso eu não consegui confirmar. O que eu sei é que no mínimo 30% o Inter tem. Então, no mínimo 3 milhões de reais vai vir para o Internacional nessa conta de exercer a opção de compra, né, do CSKA pelo Moisés. Vale a pena, né? Vale a pena, porque se a gente, já falei sobre isso aqui também, se a gente pegar todo mundo que o Inter já vendeu ou repassou nessa temporada, ou até mesmo assim, os porcentinhos que o Inter tinha, né, ali do Patrick, do próprio Yuri Alberto, daquele Vini Tobias, o Inter vai pegar muito próximo já dos 60 milhões de reais e o Inter tem 130 para cumprir ainda como meta orçamentária esse ano. Vale bastante a gente ficar de olho aí nesses valores que entram, porque de grão em grão a galinha vai enchendo o papo, né? Essa aí é a principal ordem. Tem também, gente, o Vinícius Zanocelo, ou Zanocello, né? Um volante de 22 anos que está no Santos, mas que vai sair da Vila Belmiro. Porque, olha só, ele teve um atrito com a direção, ele não quer mais jogar lá, ele pediu, inclusive, para o Odair não colocar ele na Copa do Brasil, porque daí ele teria mais opções, então, né, de fazer parte de algum outro grupo, de algum outro time brasileiro nessa temporada. E aí o Odair então disse assim, bah, beleza, tu não quer jogar? Tranquilo, então tu fica de fora aí, porque eu não vou mais te botar em lugar nenhum. E aí tu vai treinar em separado. Tá treinando separado o Vini Zanocelo, tá? E aí é o seguinte, o Internacional fica de olho na situação lá, porque não se sabe o que vai acontecer ainda. E aí a gente vai entender algumas questões. Olha só, o Zanocelo ele tem 22 anos, como eu já falei, tá? Ele não é um camisa 5, ele é um camisa 8. Ele faz a função do 5, mas ele é um camisa 8. Ele teve inúmeras passagens pelas seleções de base, inclusive. É um volante muito técnico. Não vou dizer que nem é volante, eu vou dizer que é um centro médio. Bem diferente, né? Um cara que sabe sair jogando.
guardadas as proporções, ele é melhor que o Matheus Dias, bem melhor que o Matheus Dias. E me parece que quando o Inter busca essa movimentação, já faz para suprir a saída do Johnny agora no meio do ano. Que a informação que se tem nos bastidores é que o Johnny está vendido para o Betis da Espanha. Tá? Então o Inter já traria mais um jogador para o seu grupo de volantes ali, camisa 8, né? Já tem o Matheus Dias, Baralhas, aí então se o Johnny for vendido mesmo, né, ser confirmado isso pela direção do Internacional, daí tem já um substituto. Só para lembrar, tá? Ele foi destaque na Ponte Preta, ele pertencia à Ferroviária, daí ele foi destaque na Ponte Preta e o Santos comprou ele. Só que o Santos pagou, olha só, o Santos pagou, pelo que eu tenho aqui, 11 milhões de reais por 60% dos direitos econômicos dele. Isso é informação do Globo Esporte de Santos, direto lá de São Paulo, tá? E seria o seguinte, esse valor seria em 15 parcelas. Esse valor não foi à vista. Logo, daqui a pouco o Inter poderia fazer um bem bolado, né? Pagar algumas parcelas, ou as parcelas estão faltando e tal, e o Inter adquire ele e pega a porcentagem equivalente. Enfim, vale lembrar também porque o Inter já quis ele em 2021. O Inter já queria ele em 2021. Então, esse jogador não só está no radar do Inter há muito tempo, como provavelmente o Inter vai querer fazer um bem bolado. Então a gente também tem que ficar de olho nessa questão aí. É um volante muito técnico, tá? Muito técnico. E como não quer mais ficar no Santos, quer buscar um pouco mais de, talvez até valores, né? Um pouco mais de valorização financeira na carreira e também para jogar em outros, vamos dizer, campeonatos até, né? O Internacional, por exemplo, joga muito mais campeonato de expressão do que o Santos nessa temporada. Então, vale para o Zanocelo também ficar de olho para onde vai essa questão aí do futuro desse jogador, beleza? Eu quero falar sobre o Firmino. Porque é o seguinte, o jornalista Ekrem Konur, eu não sei se é assim que se fala, tá? A pronúncia, mas é Ekrem Konur ou Ekrem Konur, enfim, o nome, a pronúncia não interessa. O que interessa é que ele botou um tweet, ó, tá aqui do lado, ó, tá aqui do lado. Ele botou uma imagem, tá aqui a imagem no caso do tweet, tá? Ele disse que o Internacional tá de olho ou buscou informações a respeito do Firmino, tá? E aí a gente tem que falar algumas coisas sobre isso, porque obviamente tem muita gente me perguntando nos bastidores, já também causou um rebuliço na timeline colorada, e aí eu vou tentar organizar aqui para vocês as ideias, tá? Eu já gravei um vídeo sobre o Firmino, tá? Eu já gravei um vídeo sobre o Firmino que seria uma loucura o Colorado pensar que o Inter podia contratar o Firmino. Olha só, o jogador ele tem 31 anos, jogador de seleção brasileira, jogador do Liverpool, foi um absurdo, né, do que ele já fez na temporada que ele passou na Europa. Ele tem propostas, até mesmo do Atlético de Madrid, pelo que se fala, propostas de outras ligas também da Europa. Ficaria na Europa, no bastidor que todo mundo fala. O Inter deve ter feito a mesma coisa que fez, por exemplo, com o Di Maria, que o próprio presidente disse. Foi ali ver, tá, vem cá, quanto? Ah, o que acontece se? Qual vai ser o futuro dele na carreira? E assim vai. Tá? Porque, primeiro de tudo, vale lembrar, o Inter está contratado, né? O Ener Valencia está contratado pelo Inter, o Inter não teria mais como possibilidade financeira de trazer um outro jogador. Até porque a loucura que eu disse no outro vídeo, né, que está aqui em cima, depois se tu quiser dar uma recuperada, é o seguinte, a loucura Firmino é que ele ganha 60 milhões de reais ano. Isso significa que daria 5 milhões de reais por mês. Bah, Ernest, mas esse cara ajeita o Inter. Ajeita. Talvez o time ajeita, né? Mas aí a grande questão é as finanças, né? Então, assim, o que me disseram? Já, obviamente, houve uma consulta, mas muito mais para saber valores e questões práticas a respeito do Firmino, mas que não haveria nenhuma possibilidade. Primeiro, porque ele quer ficar na Europa, como eu disse. Segundo, pela questão financeira. E uma última que me disseram agora de tarde, tá? Como ele tem essas propostas das grandes ligas, tá? Todo mundo me disse que isso aí com certeza é coisa de empresário usando o Inter, porque o Inter fez mesmo a consulta. Então, como fez a consulta, vai usar para pegar e negociar qualquer coisa aí com os demais times da Europa. Eu quero só terminar o vídeo aqui agora com uma imagem muito bonita, que depois, se você é sócio, você pode ir lá no Mundo Colorado, que é a nova plataforma do Internacional, para assistir na completo, né, o vídeo completo. Gol do Luiz Adriano no final de semana agora contra o Esportivo e os bastidores. Dá uma olhada aí.
nele mandando um beijo, né, mandando um abraço não só pro pai dele, mas pro irmão, que é um baita colorado também, tem problema, né, ele tem uma deficiência, ele é portador de deficiência e tal, de necessidades especiais, melhor dizendo, e estava no lugar específico, né, especial lá no Beira-Rio para assistir a reestreia do irmão dentro da Casa Colorada, e foi assim que o Luiz Adriano presenteou ele. Bom, tá aí, né, cara? Se tu curtiu, então, esse conteúdo, mais uma vez eu vou te pedir, deixa teu like, te inscreve no canal, ativa a notificação e vem junto, porque tem muita coisa pra gente sempre falar do Colorado aqui no canal, beleza? Valeu, forte abraço, tchau!